A morte de John Wesley aos 88 anos, ocorrida em 2 de março de 1791, marcou o fim de uma era, mas também o início de um movimento que continuaria a impactar o mundo por gerações. Embora Wesley tenha permanecido um anglicano até sua morte, o movimento metodista experimentou um crescimento impressionante. Esse sucesso foi impulsionado não apenas pelo renovo espiritual tão necessário, mas também pelo envolvimento em ações sociais e pela defesa da abolição da escravatura no século XVIII. Descubra o contexto social em que surgiu o metodismo, um movimento liderado por John Wesley que revolucionou a sociedade, lutando pela justiça social e transformando vidas ao redor do mundo. Inscreva-se e inspire-se com essa história de fé e coragem. Imagine um país numa profunda crise social. Operários e mineiros trabalhando 16 horas por dia por um salário de fome. Imagine milhares de crianças em idade escolar, trabalhando e morrendo de chagas e frio, enquanto a igreja anglicana demonstrava apatia e uma casta de nobres desfrutavam das maiores regalias e privilégios. A Revolução Industrial na Europa afetou bruscamente os agricultores e camponeses. Mediante as condições dos trabalhos que eram ofertados tanto na indústria, quanto nas minas de carvão e em outros setores da economia inglesa, a maioria desses trabalhadores foram sujeitos a condições precárias de trabalho e de insalubridade. Os tecelões, por exemplo, viram suas funções que eram feitas artesanalmente serem substituídas por máquinas, gerando assim o desemprego, fazendo crescer uma população mergulhada em vícios, como o alcoolismo. A situação era deplorável. Homens bêbados vagavam pelas ruas durante a noite. O povo estava frustrado e desiludido por causa do desemprego, abandono e degradação do ser humano. A inacessibilidade à educação por parte da população de classe pobre, negra e operária era uma vergonha. Você sabia que John Wesley criou uma escola para dar educação às crianças mais pobres? Conheça essa e outras iniciativas incríveis que moldaram uma sociedade mais justa. Inscreva-se no canal e aprenda com esse legado. A escola e a alfabetização eram algo de direito apenas aos ricos, aos filhos e filhas de classe elitista, enquanto os filhos e filhas de um camponês não tinham o direito de estudar por não ter como suprir as altas taxas das escolas particulares. Por conta disso, a alfabetização na escola e o ensino que poderia definir um futuro era trocado pelo serviço pesado no campo, para que assim contribuísse com o sustento de sua família. Por essa razão, John Wesley fundou a Kingswood School em 1748, por entender que o ensino é fundamental na formação de uma sociedade mais justa e igualitária, principalmente as crianças pobres sem condições de estudarem. Além dos problemas de injustiça social, preconceito racial, segregação da classe operária e pobre, alcoolismo, analfabetismo e uma série de outras questões que caracterizavam nitidamente o cenário de degradação humana, a Inglaterra estava absorvida em um declínio não apenas de valores morais e sociais, mas também em uma verdadeira apatia religiosa. A igreja anglicana, em que John Wesley serviu, estava completamente inerte. Com a força espiritual e sensibilidade social de John Wesley, o metodismo se tornou um movimento revolucionário. O historiador E.P. Thompson declarou que o metodismo era uma religião para os pobres e não dos pobres. Realmente, o metodismo foi um movimento de luta pela causa dos menos favorecidos. Sua participação em causas como a educação, busca dos direitos para os operários e carvoeiros, sua eficaz e enérgica participação no abolicionismo demonstraram um metodismo voltado aos pobres e vulneráveis. John Wesley foi uma voz poderosa na luta pela abolição da escravidão. Saiba como sua determinação inspirou mudanças que impactaram gerações. Inscreva-se e explore o impacto transformador de sua vida e obra.
Os esforços de John Wesley e da Sociedade a favor da abolição do tráfico de escravos alcançou depois de muitos conflitos e resistência dos poderosos que obtinham seus lucros através deste terrível mercado, resultando em uma promulgação da lei que pôs fim a possessões e tráficos de escravo em 1807, efetivada em 1º de março de 1808, e, por fim, sua aniquilação total com a Lei da Emancipação em 1833, pelo projeto de lei Wilberforce, aprovado um mês após a morte de Wesley. Diante desta força e influência social, a Inglaterra constituiu o metodismo como denominação independente em relação à Igreja Anglicana, que logo veio a romper as fronteiras da nação, alcançando os Estados Unidos, a África, a Ásia e a América Latina. Hoje, a Igreja Metodista está presente em mais de 130 países, com milhões de membros comprometidos em continuar a missão iniciada por Wesley. O legado de John Wesley é um testemunho do poder transformador do Evangelho de Cristo. Sua vida e obra nos lembram que a fé verdadeira é ativa, moldando não apenas os corações individuais, mas também as estruturas da sociedade. Hoje, o nome de John Wesley continua a ser associado à reforma espiritual, ao discipulado profundo e ao compromisso com a justiça. Que sua memória inspire gerações futuras a seguirem seu exemplo, proclamando o amor de Deus e vivendo de forma a impactar o mundo para a glória de Deus Pai.